Antes de começar, gostaríamos de fazer uma advertência importante. Este vídeo aborda temas extremamente delicados e perturbadores, que podem ser impróprios para pessoas sensíveis. Se você é facilmente impressionável ou se sente desconfortável com histórias de violência, recomendamos que não continue assistindo. Nosso objetivo é informar e não causar desconforto. Então, por favor, assista com cautela e discernimento. Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais perturbadoras e sombrias do Brasil. O caso de Tiago Henrique Gomes da Rocha, o maníaco de Goiânia, chocou o país com uma série de crimes brutais e inexplicáveis. Um serial killer que aterrorizou a cidade e deixou um rastro de medo e dor. Neste vídeo, vamos desvendar os segredos por trás de sua mente perturbada, os métodos cruéis que utilizava para escolher suas vítimas e como a polícia finalmente conseguiu capturá-lo. Esta é uma história real que revela o lado mais sombrio da natureza humana. Assista por sua conta e risco. Goiânia é uma cidade brasileira e a segunda mais populosa da região centro-oeste, ficando atrás apenas de Brasília. No período de 2011 a 2014, a tranquilidade desse lugar deu lugar a um clima de medo que se espalhou por todas as ruas. Durante esse tempo, ao menos 39 pessoas foram brutalmente assassinadas. O homem responsável por essas mortes é Tiago Henrique da Rocha, conhecido como o maníaco de Goiânia. Tiago alegava ouvir vozes em sua cabeça que o compeliam a matar. Montado em uma moto e confiante de que conseguiria enganar as autoridades, o serial killer seguiu essas ordens, tirando a vida de pessoas inocentes que sequer o conheciam. Tiago Henrique Gomes da Rocha nasceu em 4 de fevereiro de 1988, em Goiânia, Goiás, Brasil. Ele nunca conheceu seu pai biológico, que abandonou a família antes de seu nascimento. O menino foi criado pela mãe com o apoio dos avós e teve pouco contato com o padrasto. Pouco se sabe sobre sua infância, além do que ele próprio revelou à polícia mais tarde. Tiago afirmou ter sido abusado por um vizinho quando era criança, além de ter sofrido bullying na escola e desilusões amorosas. Mesmo que esses eventos tenham realmente ocorrido, é difícil estabelecer uma ligação direta entre esses possíveis traumas e os assassinatos que ele cometeu posteriormente. Esses acontecimentos podem afetar negativamente uma pessoa, mas de maneira alguma justificam os ataques realizados por Tiago. Ele foi descrito como uma pessoa muito tímida, apresentando comportamento antissocial desde cedo. Apesar de suas frustrações amorosas, Tiago mantinha um relacionamento frequente com uma namorada. Ele também tinha um irmão mais novo por parte de mãe, que se casou cedo e saiu de casa. Tiago terminou o ensino médio aos 19 anos e não ingressou em nenhuma instituição de ensino superior. Continuando a morar com a mãe, ele passou por diversos empregos, sendo o mais recente como vigilante em um hospital materno-infantil. Seus colegas de trabalho o descreviam como alguém tranquilo, sem apresentar nenhum comportamento estranho ou suspeito. Contudo, dentro de sua mente, o cenário era bem diferente. No entanto, as vozes que Tiago afirmava ouvir tornaram-se cada vez mais insistentes, e, eventualmente, esses pensamentos perturbadores acabaram prevalecendo. Em 2011, ele fez sua primeira vítima, um jovem de 16 anos chamado Diego Martim Mendes, que foi encontrado morto, vítima de estrangulamento. As duas vítimas seguintes também eram homens, que Tiago descreveu como homossexuais. Enquanto a polícia investigava os casos, o serial killer passava a atacar outros alvos, incluindo moradores de rua. Seu modus operandi era extremamente caótico, o que dificultava o trabalho da polícia. Tiago mantinha uma vida aparentemente normal, até que fosse tomado pelo desejo de matar, algo que ele atribuía às vozes em sua mente. Ele não conhecia nenhuma de suas vítimas, e elas não tinham nenhuma ligação entre si. Homossexuais eram assassinados por estrangulamento, garotas de programa eram esfaqueadas, e moradores de rua eram alvejados com disparos de arma de fogo. Eram 3 métodos diferentes para 3 perfis de vítimas distintos. O serial killer escolhia suas vítimas pelo local onde se encontravam. Se ao olhar para alguém sentisse a vontade de atacar, ele executava o ato.
Em 5 de novembro de 2012, sua imagem foi capturada por uma câmera de segurança pela primeira vez. Ele desceu de sua moto e se aproximou de um morador de rua que parecia estar dormindo. Após observar sua vítima por alguns segundos, Thiago sacou seu revólver e disparou uma única vez, matando o homem instantaneamente. Em seguida, ele voltou para a moto e fugiu da cena do crime. Garotas de programa e moradores de rua já foram alvos de outros assassinos em série no passado. Infelizmente, são pessoas geralmente invisíveis para a sociedade, o que dificulta ainda mais o rastreamento e a investigação policial. A ausência de uma motivação clara para os crimes também tornou o caso mais desafiador. A primeira ação da polícia era investigar possíveis desavenças ou dívidas da vítima para tentar identificar suspeitos. Todos esses fatores permitiram que Thiago continuasse em liberdade, cometendo mais crimes. A mídia já especulava sobre a possibilidade de um serial killer estar à solta, mesmo que a polícia ainda não tivesse confirmado essa informação. As ruas de Goiânia foram tomadas pelo medo, enquanto o criminoso fazia novas vítimas. Thiago chegou a enviar uma carta para a polícia como um ato de desafio, assumindo a autoria dos assassinatos e deixando claro que não seria capturado. Essa provocação pode indicar um certo grau de narcisismo e complexo de superioridade. É bastante comum que serial killers queiram ser reconhecidos por seus crimes, ao mesmo tempo em que evitam ser presos. Para eles, tudo parece fazer parte de um jogo, completamente alheio ao fato de estarem tirando vidas inocentes. Convencido de sua impunidade e cego pela crença de que era mais inteligente que a polícia, Thiago cometeu seu primeiro erro nessa mesma carta. A polícia conseguiu coletar algumas impressões digitais que mais tarde seriam vinculadas a ele. No ano seguinte, Thiago foi novamente capturado em vídeo. Em 3 de fevereiro, ele foi filmado abordando uma mulher na rua. Ele desceu da moto e atirou em Lilian Mesquita, de 28 anos, que foi atingida no peito e morreu no local. Na grande maioria de seus crimes, nenhum item das vítimas era levado. Agora, o serial killer passava a assassinar apenas mulheres, independentemente de serem ou não garotas de programa. Todas as vítimas foram mortas com no máximo 2 tiros, sempre direcionados ao coração. Além dos assassinatos, Thiago também cometia assaltos à mão armada. Nas imagens deste mercadinho, ele é visto rendendo o proprietário e uma cliente com o mesmo revólver que usava em seus outros crimes. Esse estabelecimento ficava próximo ao local onde outras 2 mulheres foram executadas, e foi ao tentar refazer a rota de fuga do assassino que os agentes conseguiram obter essas imagens. Thiago tinha cerca de 1,87 m de altura, e para os investigadores, a maneira como ele subia e descia da moto, além de sua postura ao pilotá-la, foram pistas valiosas. O tênis que ele usava em mais de um crime, bem como uma de suas mochilas, também ajudaram a polícia. Ele ainda realizou um assalto a uma lotérica, deixando mais evidências. O mesmo tênis, mochila e capacete, além da forma de caminhar, apontavam para o principal suspeito da polícia. Contudo, ainda faltava identificar seu rosto. Ciente de que suas imagens provavelmente já estavam com os investigadores, Thiago comprou uma capa vermelha para sua moto, mas não seria tão fácil disfarçá-la. Seu veículo possuía alguns acessórios que o diferenciavam das outras motos analisadas pela polícia: freio a disco em ambas as rodas, protetor cromado e o símbolo da Honda na parte traseira. Ele também usava 2 placas diferentes, alternando entre elas durante os assassinatos. E foi justamente a forma como obteve essa segunda placa que forneceu aos investigadores a pista crucial. No dia 13 de abril de 2014, Thiago entrou no estacionamento de um supermercado, desta vez sem capacete. Suas características físicas, o tênis e a mochila, já indicavam aos policiais que eles haviam encontrado o serial killer. Ele se posicionou atrás de uma moto, esperando para ver se alguém se aproximava. Como isso não aconteceu, ele se abaixou para remover a placa do veículo. Em menos de 2 minutos, ele retirou a placa e a escondeu debaixo da camisa. Essa mesma placa foi capturada em vídeo durante um dos crimes e estava registrada na polícia como roubada. Agora, com o rosto identificado, era apenas uma questão de tempo até a polícia localizá-lo. Em 12 de outubro de 2014,
Por volta das 2 horas da manhã, Tiago estava em uma lanchonete quando ouviu novamente as vozes em sua cabeça. Ele se levantou, aproximou-se de uma mulher que estava acompanhada por sua namorada e sacou o revólver. Tiago tentou disparar 2 vezes no peito da moça, mas a arma falhou ambas as vezes. Irritado, ele desferiu um chute no rosto da vítima, subiu em sua moto e fugiu do local. Quando a polícia chegou, encontrou algo muito revelador: as impressões digitais de Tiago em um copo. A descrição do suspeito, do veículo e do modus operandi eram muito semelhantes aos do serial killer que estavam procurando. Essas digitais foram comparadas às amostras encontradas na carta de provocação enviada anteriormente, e o resultado foi positivo. Aquela era a pista final que os investigadores precisavam. No dia 14 de outubro de 2014, a polícia organizou uma força-tarefa, espalhando equipes por toda Goiânia. Em uma dessas operações, a moto do serial killer foi identificada e parada pelos agentes. Tiago estava finalmente preso. Na delegacia, ele confessou seus crimes. Seu primeiro interrogatório durou cerca de 6 horas, durante o qual Tiago afirmou ter matado 39 pessoas, mas mais tarde ele revisaria esse número para 29. De qualquer forma, a polícia conseguiu vinculá-lo a pelo menos 38 casos de homicídio. Em sua casa, foi encontrada a arma de fogo utilizada nos crimes, além de diversos outros itens, como a faca usada em seus primeiros ataques, roupas, placas da moto, tênis e mochilas. Tiago foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, um termo que se refere à psicopatia. Ele não demonstrou nenhum tipo de remorso durante os interrogatórios e, em alguns momentos, chegou a debochar da situação. Ao descrever os crimes, ele se referia às vítimas por números, em vez de seus nomes. Além de tentar se afastar da imagem de assassino, essa atitude também revela o processo de encarnação de uma nova identidade, sugerindo que Tiago via suas vítimas como meros objetos, resultado de sua psicopatia, que o impede de sentir empatia e o mantém totalmente alheio à devastação que causou. Quando contrariado, ele adota um comportamento típico de sua condição, como se estivesse assumindo uma nova persona. Ao ser surpreendido pela imprensa, ele se recusa a responder às perguntas, embora não demonstre medo das câmeras, visto que deu entrevistas para a TV posteriormente. O desconforto parece surgir do fato de não ter sido informado previamente sobre a presença delas, como se precisasse ser consultado antes. Tiago é um homem extremamente inteligente, manipulador e observador, com total controle de suas faculdades mentais, consciente de cada ato durante seus crimes. Mesmo que a situação não exija, ele insiste em permanecer calado, como se estivesse aguardando ser ouvido, ainda que sob pressão. Acusado de 2 assaltos a uma lotérica, ele continua a manter silêncio, um direito garantido por lei, mas que os investigadores precisam que ele confirme. Durante os interrogatórios, ele negocia suas respostas, recusando-se a cooperar plenamente, o que revela seu desejo de manter algum controle sobre a situação. Em uma das sessões, Tiago mantém a cabeça baixa, evitando contato visual durante todo o tempo. Suas respostas são curtas e diretas, claramente orientadas por seu advogado. Ele descreveu sua vontade de matar como irresistível, mas é curioso como, agora algemado e cercado por policiais fortemente armados, ele parece capaz de controlar esse impulso. Talvez a entrevista mais famosa concedida a um programa de TV seja o material mais interessante para análise. Antes que a conversa começasse, Tiago pediu que as câmeras fossem reposicionadas e que alguns auxiliares do programa fossem removidos. Ele entende bem o valor de sua cooperação e sabe que o programa atenderia a seus pedidos em troca de suas respostas. Essa exigência revela sua necessidade de exercer controle, mesmo em situações aparentemente triviais, dando início ao seu processo de manipulação, onde se coloca como uma figura de autoridade, mesmo que na realidade não tenha nenhum poder real. Durante essa conversa, ele afirmou estar em processo de conversão espiritual e buscando a Deus. Embora não seja possível confirmar se isso é verdade, pode ser interpretado como uma tentativa de conquistar empatia, algo que ele jamais demonstrou ao cometer seus crimes. Esse pedido se destaca exatamente por ser incomum,
E o fato de a câmera permanecer focada em suas costas sugere que Tiago estava ciente disso. A entrevista já havia sido gravada e ele não tinha mais nada a oferecer em troca. Então não havia razão para que sua solicitação fosse atendida. E ela não foi. Isso pode fazer parte da manipulação do serial killer, uma vez que a filmagem provavelmente seria realizada de qualquer maneira. Após várias audiências, Tiago Henrique Gomes da Rocha foi considerado culpado por homicídio, assalto à mão armada e porte ilegal de arma, recebendo uma sentença total de 684 anos em regime fechado. Na época, o tempo máximo de prisão permitido por lei era de 30 anos, que atualmente foi estendido para 40 anos, embora isso não altere a situação de Tiago. Dentro da prisão, ele se tornou um dos detentos que mais recebe cartas de mulheres apaixonadas. Esse fenômeno é conhecido como hibristofilia, uma parafilia que desperta forte atração por criminosos e autores de atos violentos. Muitos outros serial killers, como o maníaco do parque, também enfrentaram esse tipo de assédio. No caso de Tiago, a escolhida foi Jéssica Alves dos Santos. Eles se comunicavam apenas por carta, e embora discutissem sobre casamento, nenhum pedido formal foi enviado às autoridades penitenciárias. Com a pena máxima de 30 anos, é possível que Tiago seja libertado em 2044. Teoricamente, antes de ser solto, um criminoso desse tipo deveria passar por uma nova avaliação psicológica para determinar se ele deveria ser liberado ou enviado a um manicômio judiciário por tempo indeterminado. No entanto, o recente fechamento dessas instituições decretado pela Justiça levantou preocupações entre especialistas. A psicopatia não tem cura, e indivíduos com essa condição são considerados irrecuperáveis. O temor é que, se Tiago for reintegrado à sociedade, ele possa voltar a cometer crimes. Hoje, aos 36 anos, Tiago Henrique da Rocha continua preso na unidade de segurança máxima do Núcleo de Custódia de Aparecida de Goiânia, enquanto aguarda o fim de sua sentença. Agradecemos por assistir a este vídeo do canal News Web Doc. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossos próximos documentários. Seu like e comentário são essenciais para que possamos continuar trazendo histórias impactantes como esta. Compartilhe com amigos e familiares, ajudando a expandir nosso alcance e fortalecer nossa comunidade. Contamos com você para o crescimento do canal. Até a próxima!